Bíblias, mesmo sentados, mas façamos essa leitura com muita atenção da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 51. Salmo de número 51. Diz assim a santa palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário tu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, somos o teu povo, somos a tua igreja reunida neste lugar. Estamos aqui, Senhor, em obediência à tua santa convocação. É o Senhor mesmo que nos convoca a nos juntarmos como tua igreja, teu povo, tua família, para te adorar, para orar, para falarmos contigo, mas também para ouvirmos a tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor, por tua palavra. Vem nos alimentar, ilumina a nossa mente. Ajuda-me na exposição da tua palavra, aos meus irmãos a ouvirem com fé e fervor. Que em tudo o teu nome seja glorificado, Pai Celestial, e que a tua igreja seja edificada. Opera com poder, glorifica o teu nome. Suplicamos todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a Bíblia, ela nos ensina muito a respeito de arrependimento. E a Bíblia afirma que o arrependimento é algo essencial na vida de um cristão. Sem arrependimento, não há salvação. O indivíduo, para ter a experiência da salvação, ele precisa arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sem arrependimento, não desfrutaremos das bênçãos que Deus tem preparado para os seus. A pregação a respeito do arrependimento, ela é tão importante que ao lermos o Novo Testamento, encontramos todos os personagens do Novo Testamento anunciando este tema, esta mensagem. Por exemplo, quando abrimos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo de número 1 e 2, diz que apareceu João dizendo, João Batista, arrependei-vos.
No texto que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 17, está escrito que Jesus passou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Quando Pedro, no livro de Atos, no capítulo 2, logo após que ele recebe, o poder do Espírito Santo, a primeira pregação do apóstolo Pedro aponta para a necessidade de arrependimento. É tanto que quando aquelas pessoas ouviram Pedro pregar, no dia de Pentecostes, elas perguntavam: o que fazer para sermos salvos? E Pedro respondeu: arrependei-vos. Quando Pedro está em outro cenário, pregando no templo, o tema é: arrependei-vos. Portanto, meus amados irmãos, o arrependimento é uma doutrina essencial para a vida do crente. É uma prática, é uma necessidade essencial. Todos os apóstolos pregaram este tema. Todos os apóstolos mostraram quão essencial é a necessidade de arrependimento. E este texto do Salmo 51, ele se torna bastante importante para nós, porque mostra-nos que este tema não é só uma realidade do Novo Testamento, mas ao lermos o Antigo Testamento também percebemos que o tema do arrependimento está presente e é apresentado como algo essencial e necessário para a vida do povo de Deus, para as nossas vidas como povo de Deus, a necessidade de experimentarmos, vivenciarmos e praticarmos uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento. Apesar de sabermos que esta palavra, para o mundo, é uma palavra bem negativa e fora de moda, mas para os que são do Senhor, e para os que creem na palavra do Senhor, percebem a importância e a necessidade desta realidade do arrependimento. O Salmo 51, irmãos, ele foi composto por Davi, ele foi escrito pelo rei Davi, quando confrontado pelo profeta Natã, depois do terrível pecado que ele cometeu. E por misericórdia, Deus usa a palavra proferida pelo profeta para tocar no coração do rei Davi. E tocado por aquela palavra, ele é conduzido ao arrependimento. E o Salmo, portanto, é uma descrição da experiência de quebrantamento, de arrependimento, verdadeiramente vivenciada por Davi. Davi, neste salmo, ele mostra qual o caminho que ele precisou trilhar para, de fato, experimentar arrependimento, quebrantamento. Mas, irmãos, estes passos que Davi precisou trilhar para experimentar arrependimento, quebrantamento, eu e você também precisamos trilhar o mesmo caminho e os mesmos passos, porque está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Davi é apenas uma ilustração, Davi é apenas um exemplo do que todo homem, do que todo ser humano precisa fazer. Davi, ele apenas nos mostra, ele vivenciou isto e nos mostra o que precisamos fazer para experimentarmos a experiência do arrependimento, do quebrantamento. E quais são estes passos que precisamos trilhar para vivermos a experiência do arrependimento, do quebrantamento? O primeiro, irmãos, conforme nos diz o versículo de número 3, é reconhecermos, é de fato, reconhecer com humildade a presença do pecado em nós. E é isso que Davi mostra-nos. Ele humildemente reconhece
o seu estado de pecaminosidade. Ele diz assim no verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões. Ele usa aqui a expressão minhas transgressões, são minhas. Portanto, ele está reconhecendo que transgrediu. Ele usa essa expressão minhas transgressões no versículo 1, no final do versículo 1, minhas transgressões, e no versículo de número 3, quando ele mais uma vez utiliza a mesma expressão dizendo, pois eu conheço as minhas transgressões. Portanto, Davi expressa um coração arrependido. E o que é um coração arrependido? O que é um coração quebrantado? É um coração que de fato admite as suas transgressões, os seus pecados. A palavra transgressão aponta, meus irmãos, para a ideia de rebelião, de autoconfiança, de desobediência. Então ele está dizendo, eu me rebelei contra a tua vontade, eu desobedeci os teus mandamentos. Eu sabia o que era o certo, mas me recusei a fazê-lo, eu transgredi. Ele usa algumas expressões para reconhecer o seu estado de pecaminosidade, o seu estado de transgressão. A primeira é exatamente esta palavra, transgressão. A segunda, nós encontramos no versículo 2, quando ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja que ele está abrindo o coração diante do Senhor. Mas um aspecto claro deste abrir o coração diante do Senhor é com humildade reconhecer que de fato eu pequei. Ele diz, purifica do meu pecado. A palavra pecado aqui, meus irmãos, aponta para a ideia de errar o alvo. Eu errei o alvo. Eu não mirei corretamente. Eu errei o alvo porque não me submeti à tua vontade. Eu errei o alvo porque me recusei a obedecer o teu plano, ouvir a tua vontade. Mas não apenas ouvir, obedecer. Peca quem se recusa a ouvir e obedecer a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor. No versículo de número 4, ele mais uma vez diz, pequei contra ti somente. O pecado, meus irmãos, primordialmente é uma afronta ao próprio Deus. Antes dele pecar contra Urias, antes dele pecar contra Betseba, antes dele pecar contra a família, antes dele pecar contra a própria igreja, ele estava pecando contra o Senhor. O maior ofendido nas nossas atitudes pecaminosas é o próprio Senhor. Porque primordialmente iremos prestar contas a Ele. Mas veja que Davi, de fato, está experimentando a experiência do quebrantamento, do arrependimento. Porque humildemente ele reconhece que transgrediu, que pecou, que cometeu iniquidade. Veja aí, por favor, essa outra palavra que também está no versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. A palavra iniquidade aponta, irmãos, para a ideia de perversão, de impureza, de distorção que destrói tudo. Isso é a iniquidade. E ele está usando essas palavras tão difíceis, estas palavras tão duras, mas ele está usando-as para si mesmo, reconhecendo humildemente que diante do Senhor ele transgrediu, ele cometeu perversão, ele errou o alvo, ele pecou. E isso mostra que no coração de Davi não há apenas remorso. Remorso é admitir que fez algo errado. Arrependimento é admitir de todo o coração que pecou contra Deus.
Ele não só está dizendo que fez algo de errado, ele está dizendo que pecou contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a lei do Senhor, contra os planos de Deus, contra a sua própria consciência. O que é pecar contra a consciência? É saber que é errado, mas mesmo assim fazer. O que é pecar contra a consciência? É agir de maneira ingrata a este Deus tão maravilhoso que nos concede bênçãos sobre bênçãos, vida, provisão, livramento, salvação. E mesmo assim pecamos contra Ele. O pecado, além de ser uma atitude de desobediência, de rebelião, é também uma atitude de ingratidão a um Deus tão bom e tão presente e misericordioso para com as nossas vidas. Meus amados irmãos, não há salvação, não há bênçãos desfrutadas sem a experiência do quebrantamento e do arrependimento. E o primeiro passo para experimentarmos um verdadeiro arrependimento é quando humildemente reconhecemos a nossa transgressão, a nossa iniquidade, o nosso pecado e o nosso mal. Davi teve os deles, mas eu e você também precisamos humildemente reconhecer os nossos diante do Senhor. A bênção começa quando o primeiro passo é dado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, o que é arrependimento? Não é só admitir, não é só diagnosticar a situação da minha vida, da minha alma. Esse é apenas o primeiro passo. Há um segundo passo, o que fazer? É necessário reconhecer que sem Deus não há salvação, sem Deus não há livramento, sem Deus não há vitória contra o pecado. E isso é o que Davi faz. Veja, no versículo de número 1, Davi então se volta para o Senhor, reconhecendo que só no Senhor há esperança para a alma, para a vida de um pecador quebrantado, arrependido. Veja o que ele diz, verso 1, compadece-te de mim, ó Deus. Você pode repetir comigo essa frase? Compadece-te de mim, ó Deus. Eu pequei, eu cometi iniquidades, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Mas Davi, meus amados irmãos, ele não evita Deus, ele não corre para se distanciar de Deus. Mesmo em pecado, mesmo em transgressão, ele não foge de Deus, mas ele corre para os pés do Senhor. Não adianta fugirmos de Deus, corrermos e nos distanciarmos de Deus. A solução está nele, o perdão está nele, o livramento está nele. Mesmo com os meus fardos, mesmo com os meus pecados, mesmo com as minhas sujeiras, eu preciso correr para os braços do Senhor. É isso que Davi faz. Ó Deus, por tua misericórdia, ó Deus, por tua compaixão, compadece-te de mim. Arrependimento é voltar-se, e é o que Davi está fazendo, não apenas de maneira retórica, de maneira teórica, porque ele escreveu este salmo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a partir de uma verdadeira experiência. Davi, irmãos, era rei. Davi era rico. Davi era o chefe do exército de Israel. Ele era poderoso. Davi tinha status, Davi tinha riqueza, Davi tinha poder militar. Mas ele entendeu que nada disso resolvia a situação dele. Nem dinheiro, nem status, nem influências sociais, nem políticas resolve a situação, o estado da nossa alma. Só no Senhor há livramento, só no Senhor há salvação, só no Senhor há esperança. Não adianta títulos serem apresentados, status, dinheiro, a conta do banco. Davi tinha tudo isto. Quem está escrevendo aqui não é um Zé Ninguém, é um rei, é o general do exército do Senhor, é o poeta, é um literato, é um homem de uma capacidade
extraordinário humanamente falando, mas não adianta nada disso sem a presença do Senhor, sem o agir do Senhor. Ele não foge de Deus, ele não busca ídolos, ele não busca se sustentar no dinheiro que tem, nos amigos que tem, na fama que conquistou. Não, ele solta tudo isso e corre para os pés do Senhor, apelando pela sua compaixão, apelando pela sua misericórdia. Volte-se para Deus. E veja que o que faz Davi voltar-se para Deus é a compaixão. Ele repete isso: compadece de mim, segundo a tua benignidade. Ele não apela por méritos. Ele não diz: faz isso porque eu matei Golias. Faz isso porque eu conquistei a cidade de Keila para o Senhor. Faz isso, não é mérito, é graça. O agir de Deus sobre a nossa vida, irmãos, está firmada única e exclusivamente na misericórdia. E Davi compreendeu esta verdade, apelando única e exclusivamente para a bondade de Deus, para a compaixão de Deus, para a misericórdia de Deus. E é interessante a expressão que ele usa, ele diz: segundo a multidão das tuas misericórdias. É uma fonte de misericórdia. É misericórdia que se multiplica. É misericórdia que jamais se esgota. Misericórdia profunda, abundante. E firmado na misericórdia, Davi pede 4 bênçãos. Ele pede a bênção do perdão. No versículo de número 1 ele diz: apaga as minhas transgressões. A palavra apagar, ela aponta para a ideia de esfregar para fora. Então ele está dizendo: Senhor, esfrega, tira, só tu tens o poder. Isso se pegou a mim, isso se ligou à minha mente, às minhas emoções, isso está me aprisionando, mas por misericórdia, apaga, esfrega, de tal maneira que eu me torne puro. É a linguagem do quebrantamento, é a linguagem da súplica por perdão. Apaga, anula, elimina. A misericórdia abundante. Ele diz: apaga as minhas transgressões. E ele mostra o motivo: segundo a multidão das tuas misericórdias. E essa multidão de misericórdia, irmão, já se revelou na história de maneira viva, concreta e real, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A mais extraordinária, a mais poderosa manifestação de misericórdia da parte do Pai é Jesus Cristo, seu Filho, que pelo seu sangue garante este apagar. Por isso que profeticamente Davi está olhando para Cristo, porque somente através de Cristo os nossos pecados são anulados, eliminados, apagados, e nós recebemos através do sangue, e somente através do sangue derramado na cruz do Calvário. Pureza real, um banho santo, é isso que ele diz. No versículo 2, ele usa a linguagem do banho, ele diz: lava-me. Verso 2, ele diz: como igreja, lava-me completamente. A experiência pessoal, lava a mim. Não basta apenas falar da experiência dos outros, não basta apenas falar da experiência da família. Você precisa viver a sua pessoal experiência de quebrantamento e de um relacionamento vivo com o Senhor.
Ele diz: lava-me, é a mim, Senhor. Sou eu que preciso deste banho santo. E as águas purificadoras já foram providenciadas por tua graça, através de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. Seja de que maneira o pecado se manifestou no corpo, na mente, nos relacionamentos, na família, entre amigos, aonde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor que há em Cristo Jesus. E Davi sabe o que significa abundância de pecados. Mas não só Davi, eu e você também sabemos. Nós precisamos pedir: dá-me, Senhor, este banho santo. Lava-me completamente. Lava minha mente. Lava minhas imaginações. Lava meu olhar. Lava meu falar. Lava meu ir, meu vir. Lava-me completamente. Ele vai expressando a linguagem da súplica por perdão, que são expressado, ou melhor, que é expressado em palavras como apaga, lava-me. Ele diz isso também no 7, na última frase, ele repete mais uma vez: lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Olha que coisa, irmãos, maravilhosa. Tem coisas que você pinta de branco, mas se você descascar, você pode perceber que aquilo é de outra cor. Por exemplo, uma madeira. Você pinta de branco, bem branquinha, mas se você descascar, ela é cor de madeira, marrom. Mas o gelo não é assim não. O gelo, quanto mais você cava, mais branco ele é. O gelo é branco, na superfície e na profundidade. Então ele está dizendo: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Porque o lavar de Deus não é apenas na pele, não é apenas superficial, é profundo. Alcança a mente, as emoções, a alma. Alcança o externo e o interno. Porque não é poder dos homens, é poder do Espírito, é poder de Deus, é poder no sangue. Ele diz: apaga, lava-me, para que eu me purifique. Purifica-me com esopo. Aqui é a linguagem, irmãos, do Antigo Testamento. É a linguagem de alguém que estava com lepra. O isopo era uma verdura, um mato, vamos dizer assim. Todo mundo entender. Era um mato que você tirava, tocava no sangue e aspergia com o ramalhete, né? Mas aqui quem era purificado por isopo eram os leprosos no Antigo Testamento. Ele está comparando o seu pecado a uma lepra. Ele está dizendo como um leproso, ao ser purificado, é aspergido pelo isopo. Isopo, faz isso na minha vida. Tira esta lepra. Não com o sangue de bodes e de touros, mas com o sangue precioso e puro de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus, a lepra do pecado é retirada, a cura verdadeira é alcançada, a purificação profunda é desfrutada. Ele usa várias vezes a expressão apaga, no 9 também. Apaga todas as minhas iniquidades. Reconheça e receba. Mas só quem recebe é quem humildemente reconhece. Quem finge, quem nega, quem adia, jamais recebe este banho santo, este apagar profundo, este renovar verdadeiro. Ele pede a bênção do perdão. Mas é interessante, irmãos, porque Davi, ele entende que não basta o perdão. Ele precisa de algo mais profundo, ou ele precisa de um novo coração. Porque ele não quer voltar a cometer as mesmas iniquidades, os mesmos pecados. E por isso que no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Dá-me o teu perdão, mas dá-me algo mais do que o teu perdão. Dá-me um coração novo. Tira este coração que é sempre inclinado à iniquidade e à transgressão,
Tira este coração e me dá um coração novo, um coração que te ama, que te obedece, que luta em viver em tua presença e que foge da aparência do mal. Dá-me este novo coração, porque se tu só apenas me perdoares e não me der este novo coração, eu vou cometer as mesmas coisas. Mas se tu me perdoares e me deres um novo coração, por teu poder e por tua graça, eu perseverarei no caminho da obediência, no caminho da santidade, no caminho da adoração. Ele está pedindo na linguagem do Antigo Testamento a experiência da regeneração, do novo nascimento. Ele diz no verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, eu já nasci pecador. Mas tu podes fazer uma poderosa, misteriosa e santa operação. Eu gosto sempre de dizer isso. O cirurgião é o Espírito Santo. O bisturi é a palavra. Pelo Espírito, pela palavra, poderosamente, o coração velho é tirado e é nos dado um novo coração. Um coração que ama o Senhor. Um coração que teme ao Senhor. Não é adição, não é mais alguma coisa. É regeneração. Eu e você não precisamos de reforma, uma mera reforma. Nós precisamos de recriação. Porque está escrito, eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. E aquele que do nada trouxe à existência todas as coisas, quando ele disse, haja e ouve, da mesma maneira, para ele é fácil dizer, haja um novo coração. Haja uma nova criatura. Que Ele faça isto nesta manhã, naqueles que ainda não receberam este novo coração, no poder do Espírito, em conformidade com a palavra do Senhor, que operações espirituais estejam sendo realizadas nesta manhã, que este coração velho, inclinado para o pecado, para a sujeira, para a transgressão, no poder do Espírito, seja retirado e uma nova criatura, um novo ser. E você possa dizer, eu era treva, mas agora eu sou luz no Senhor. Eu estava morto como Lázaro, fedendo no pecado, mas agora eu ouvi a voz do Senhor que disse, sai para fora. E eu levantei e obedeci. Mas em terceiro lugar, ele pede alegria. O pecado, irmãos, ele quebra a comunhão com Deus. E a comunhão quebrada é alegria ausente. O pecado engana. O pecado é um terrível mentiroso. Ele oferece alegria, mas no final é melancolia, depressão. Ele oferece curtição, mas no final é prisão, é trevas. Ele é um enganador. Não há alegria verdadeira sem a presença do Senhor na nossa vida. Você pode ter tudo que este mundo oferece, mas só há alegria verdadeira na comunhão com o Senhor. Por isso que no versículo 8, ele diz assim, faze-me ouvir júbilo e alegria. Toca no meu ouvido. O meu ouvido só tem ouvido o que não presta. Circuncida o meu ouvido. Irmãos, às vezes não é que está faltando a mensagem de alegria. O problema às vezes está no ouvido. Porque às vezes não é o que se fala, é o que se ouve. E às vezes nós não ouvimos bem porque o nosso ouvido espiritual está afetado pelo pecado. Quando o ouvido está sarado, até um simples folheto nos faz glorificar a Deus. Mas quando o ouvido está afetado, mesmo que pregue um querubim, o nome do Senhor não é glorificado. Por isso que ele diz, Senhor, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O pecado esmaga os ossos. O pecado arrebenta com a vida, com a família.
destrói as estruturas, ouça a estrutura, ouça o que nos permite estar de pé. Ele diz o pecado, e como consequência do pecado, a própria ação disciplinadora de Deus esmagou os seus ossos. Irmãos, um osso esmagado, que dor terrível. No pecado há dor. Mas ele diz: Senhor, liga de novo. Restaura os meus ossos, levanta a minha estrutura, me dá alegria. Não alegria comum, mas alegria do Espírito. Não alegria em circunstâncias, mas alegria que brota pela presença do Espírito Santo em mim. E que eu posso dizer não às circunstâncias, mas acima de tudo a presença do Senhor. Não a alegria comum, a alegria do dinheiro, a alegria das conquistas materiais e intelectuais, não. É uma alegria sobrenatural, é uma alegria indicível e gloriosa, porque está firmado não numa coisa, mas numa pessoa bendita, em Jesus Cristo, meu Salvador, Senhor e Libertador. Alegra-me. Não é questão de temperamento, irmãos. Não importa qual o seu temperamento, se você é introvertido, se você é extrovertido. Isso aqui não é alegria baseada na personalidade, nem no temperamento. O introvertido recebe, o extrovertido recebe, porque é alegria no Senhor. É a alegria de saber que pela graça eu sou salvo. Eu, miserável pecador, alcançado por esta graça profunda, que me purifica, que me reconcilia. Não por méritos, não por obras. A alegria de saber que por Jesus Cristo eu sou salvo da ira vindoura, sou herdeiro dos céus. É a alegria firmada em Cristo. Martinho Lutero era um homem, ele era um monge católico. Ele vivia em depressão. Ele estudava muito, mas não entendia a Bíblia corretamente. Mas um dia o Espírito Santo iluminou a mente dele, e ele conseguiu entender que Deus nos salva, não por méritos, não por obras, mas por graça. Porque está escrito: o justo viverá pela fé, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé em Jesus Cristo. Mas em quarto lugar, ele pede um espírito voluntário. No versículo de número 10. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E no verso 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O que é um espírito voluntário, irmãos? É um espírito disposto a fazer o que Deus manda. Firmado na graça. O salmista pede 3 bênçãos: perdão, novo coração, alegria e disposição para continuar perseverando na vontade do Senhor. Isso vem dos céus, vem do alto, vem de Deus. E é um Deus misericordioso que é capaz de nos dar essas bênçãos. Mas, irmãos, eu gostaria de caminhar para o final, apresentando aqui o último ponto. O primeiro, nós falamos sobre a necessidade de reconhecer humildemente o pecado. Segundo, firmados na misericórdia, suplicarmos salvação, perdão. E o Salmo também nos mostra como agem, em terceiro lugar, os que realmente se arrependeram e receberam estas bênçãos. Como é que eles agem? O verso 13 nos diz assim: então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Sabe alguém, irmãos, que está muito doente e descobre um remédio poderoso, e ele tomou aquele remédio e ficou bom? Quando ele sabe que alguém está enfrentando a mesma enfermidade, qual é a primeira coisa que ele faz? É falar do remédio. Ele diz: Senhor, eu estava doente, como um leproso, mas eu encontrei este santo remédio. Eu estou sarado, levantado, restaurado. Eu estou de pé, minha alma foi purificada, meus ouvidos foram abertos. Agora, Senhor, eu quero dar testemunho. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos para ensinar outros que estão enlaçados no pecado,
que estão inutilizados pelas iniquidades. Há um caminho de salvação, há esperança para o mais vil pecador, Jesus Cristo Senhor. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ele primeiro foi ensinado, porque no verso 6, diz assim: eis que te compraste na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele foi ensinado, mas agora ele quer ser instrumento de testemunho. Há um caminho. Ele usa aqui a palavra no plural. Os teus caminhos. Esse múltiplo se torna uno em Cristo Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há um caminho de salvação, há um caminho de libertação, há um caminho de alegria verdadeira, há um caminho de paz. E Davi entendeu que este caminho é Cristo. A outra atitude que nós observamos no texto, irmãos, aqui está no verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Na verdade, não foi o Senhor que fechou os lábios dele, foi o pecado. Veja que ele diz que o pecado afetou o seu ouvido e os seus lábios. O pecado, irmãos, nos inutiliza. Mas há esperança, porque é um caminho de cura. E agora ele diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele diz: eu quero agora louvar a ti. Eu quero usar a minha vida sarada e liberta para o teu louvor e para a tua glória. Alegre o seu coração, meu irmão. Você que um dia reconheceu o seu pecado e continua reconhecendo, e ao mesmo tempo continua recebendo um banho santo, um perdão verdadeiro. Que possamos, ó, meus amados irmãos, agir como o salmista. Ele se dispõe a adorar ao Senhor. Não recuse a adoração individual, familiar e coletiva. Irmãos, nós precisamos resgatar o conceito de culto. O que é culto? Culto, irmãos, não é algo que o pastor convocou, que a igreja convoca nos seus estatutos. Culto é uma convocação do próprio Deus. Vinde, adoremos, celebremos. É a alegria de saber que por graça você foi liberto, renovado, regenerado, ressuscitado da morte. Você está vivo para ouvir a voz do Senhor. Você está vivo para abrir a sua boca e adorar, louvar. Aquele que te justificou no passado está te santificando no presente e te glorificará quando a trombeta tocar. Tenha ânimo por aquilo que você já recebeu do Senhor. Suba à casa do Senhor para adorar. Toda a nossa força vem do Senhor. Ele diz: abre, Senhor, os meus lábios. Foi o pecado que fechou, mas só tu tens o poder de abrir e libertar. Abre os meus lábios, abre a minha alma. O irmão, eu assisti a pregação, pastor André, do pastor que pregou aqui na linguagem de surdos. Ele usou o texto do surdo quando o Senhor diz: abre-te, é fata. Essa palavra do Senhor, irmãos, ela não só abre o ouvido externo, ela abre a alma do homem, porque ela liberta. Que este é fata, que este abre-te, possa se manifestar a cada dia na minha vida e na tua vida. Abre o ouvido, abre os olhos para ver, abre os lábios para adorar o Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Que a tua boca seja aberta para adorar, para louvar, expressar fé nas promessas do Senhor, compromisso no Deus que nos ressuscitou. E por último, ele pede, ou melhor, ele ora. A verdadeira obra do Espírito Santo de Deus em nós, irmãos, não nos leva ao individualismo, ao egoísmo,
A verdadeira obra do Espírito Santo de Deus trabalha em nós pessoalmente, mas nos torna úteis para a igreja do Senhor. Por isso que o texto lá em Atos diz que acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Não havia crente nominal naquela igreja, porque quem era acrescentado era salvo. E os salvos se inseriam na igreja. Não havia nem crente nominal, nem crente desigrejado. Porque os que eram acrescentados eram salvos. E os que eram salvos estavam inseridos na comunhão dos santos. A obra do Senhor não produz nem crente nominal, nem desigrejado. Porque a experiência é vivenciada no coração, pessoalmente, para sermos inseridos na família de Deus, no corpo de Cristo. Por isso que em primeiro lugar ele ora por ele mesmo, humildemente, sinceramente e fervorosamente. Perdoa, cria, apaga, purifica, lava. Mas ele termina orando por Israel. Ele termina orando pelo bem da igreja. O que é que ele diz no verso 18? Faze bem a Sião. Sião, irmãos, é uma figura da igreja. Ele diz assim: segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ele diz: Senhor, renova a tua igreja. Faz com que ela seja fortalecida por tua graça. Levanta os muros. Fortalece as estruturas. Faz de nós um povo forte, que cresce em quantidade e em qualidade, que manifesta os dons espirituais, mas também os frutos do amor, da sinceridade e do quebrantamento. Senhor, aviva a minha alma, mas aviva também a tua igreja, cada membro, cada família, cada congregado. Abençoa Sião, socorre a tua igreja, renova, restaura. Aqueles que estão trilhando o caminho do pecado, que por tua graça eles caiam em si e urgentemente corram para ti e recebam de ti perdão, purificação e vida abundante. Há um caminho de esperança. E esse caminho passa pelo quebrantamento. Há passos a serem dados. O arrependimento, irmãos, não é meramente uma atitude que eu tive no passado quando me converti. O arrependimento, segundo a Bíblia, é um caminho. E o verdadeiro convertido está nesse caminho. Você está nesse caminho? Continue no caminho do quebrantamento. Continue, que o Espírito Santo de Deus te conceda graça, força, para que você persevere no caminho do quebrantamento. Porque neste caminho há livramento, há vitória, há perdão, há renovo, há alegria verdadeira. Mesmo que falte títulos, dinheiro, mesmo que falte aplausos dos homens, reconhecimento da sociedade, a alegria que brota da alma do verdadeiro quebrantado, que alcançou no Senhor por misericórdia, em nome de Jesus. Salvação verdadeira, alegria profunda, reconciliação inquebrável, selada pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé.